Fala pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta sexta-feira, meu último dia aqui em Lima. Teremos ainda o nosso Noite Alvinegra aqui de Lima e o giro de notícias que eu vou gravar aqui ainda, né? Mas estarei voando para o Brasil no momento em que vocês estiverem assistindo ao giro de notícias de amanhã. Então teremos ainda mais 3 conteúdos gravados aqui na capital peruana. E nesse nosso vídeo do almoço, eu quero mostrar para vocês como está a Copa Libertadores da América. Os grupos, lembrando que teremos sorteio para a definição de quais equipes vão se enfrentar nas oitavas de final. Não tem ranqueamento, não tem grupo A contra grupo B, não. São ali as primeiras equipes colocadas versus as segundas equipes colocadas. Por exemplo, pode pintar até novamente um Botafogo e Júnior Barranquilla. Vou mostrar aqui para vocês como está a Copa Libertadores da América nesse nosso almoço com TF, que está em nome de Mais Ágil. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure a Mais Ágil, a empresa especializada na antecipação do FGTS. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário e na descrição para vocês poderem tirar todas as dúvidas em relação à antecipação do FGTS e muito mais. Procure a Mais Ágil pela especialização que eles têm nesse assunto, porque eles vão te atender da melhor maneira possível. E claro, você só vai antecipar o seu fundo de garantia, só vai fechar qualquer negócio se você estiver ciente daquilo tudo que for passado para você. Pega essa dica. Estou colocando aqui na tela para vocês a tabela do GE em relação à Copa Libertadores da América, para vocês poderem ver como estão os grupos. Temos aqui todos os grupos, menos o do Grêmio, com todas as equipes com 5 jogos. Vamos ver como estão os grupos neste momento. Lembrando que o Botafogo, por hora, está em segundo lugar. Então, no sorteio, enfrentaríamos equipes que estão na primeira posição. Vamos lá. Grupo A, Fluminense e Cerro Porteño são as equipes que, por hora, estão se classificando para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Você tem o Fluminense já classificado em primeiro lugar. Cerro Porteño, Colo-Colo e Aliança Lima disputam a última vaga, a última rodada desse grupo. Nós teremos Fluminense e Aliança Lima, jogo no Maracanã, e Cerro Porteño e Colo-Colo. Esse jogo acontecerá lá no Paraguai. Então, se o Cerro Porteño vencer, esse jogo na sua casa estará classificado em segundo lugar no grupo, junto com o Fluminense. A equipe das Laranjeiras ainda pensa em ter uma das melhores campanhas. Você tendo as campanhas acima, você vai ser sempre uma equipe que até as semifinais vai disputar em casa o jogo de volta. Esse é outro ponto também que a gente precisa conversar aqui. No grupo B, nós temos Talleres da Argentina, em primeiro lugar com 13 pontos, e o São Paulo, que ontem empatou em casa com o Barcelona de Guayaquil. As duas equipes já estão classificadas, tanto a equipe argentina e também o São Paulo. Na última rodada, nós teremos um confronto direto, valendo ali a primeira posição do grupo. São Paulo e Talleres, jogo no Morumbi. Se o São Paulo ganhar, o São Paulo passa em primeiro. O Talleres joga pelo empate para conseguir a sua vaga na segunda posição do seu grupo. Grupo C, The Strongest já classificado com 10 pontos, e você tem uma briga ali pela segunda posição entre o Huachipato, Estudiantes e o Grêmio, que tem 3 pontos. O The Strongest tem 4 jogos, então esse grupo aqui talvez seja aquele mais difícil de você conseguir definir o que você terá pela frente, até mesmo pela situação do Grêmio, né? O Grêmio é um time que você tem que esperar atuar, né? Você tem a equipe gaúcha com 3 jogos, então tem 9 pontos em disputa, né? O Grêmio pode fazer a mesma coisa que o Botafogo, sair ali de 0 para uma classificação. Então é difícil de falar, mas o The Strongest talvez seja a equipe que esteja mais próxima a uma classificação, com Huachipato, Estudiantes e Grêmio brigando por outra vaga. Então o The Strongest, que tem mais uma partida a ser feita pela Copa Libertadores da América, que será justamente contra o Grêmio. Essa partida ainda sem uma data definida. Na tabela mostra a Arena do Grêmio, e a gente sabe que não será na Arena do Clube Gaúcho. O nosso grupo, o grupo D, Botafogo e Júnior Barranquilla já classificados. A equipe colombiana tem um saldo de 3, o Botafogo tem um saldo de 1. Isso faz com que o jogo que acontecerá no dia 28 de maio, lá em Barranquilla, faça com que a equipe colombiana jogue pelo empate. O empate, o Júnior Barranquilla passará na primeira posição do grupo e o Botafogo passará na segunda posição do grupo. Então, Botafogo precisa vencer o Júnior Barranquilla. Não é um jogo com pressão, não é um jogo que vai fazer com que o Botafogo se mate dentro de campo, não. É um jogo que a gente tem que vencer para conseguirmos nossa classificação na primeira posição do grupo. Então, aí que é o grande X da questão. A gente não pode deixar com que a gente
tem a possibilidade de sermos primeiros para decidirmos em casa na segunda fase da Libertadores, né, nas oitavas de final. Então a gente tem que vencer a equipe do Júnior Barranquilla, que tem um dado interessante, né? O Júnior Barranquilla, ele não venceu dentro de casa, né? O Júnior Barranquilla empatou com o Universitário por 1-1, empatou com o Júnior Barranquilla por 1-1 e venceu 2 jogos dentro da sua casa. O Júnior Barranquilla está invicto, venceu fora de casa 2 partidas contra a gente e a LDU e empatou 3 jogos. Então, a equipe colombiana ainda não venceu dentro de casa e tomara que não vença, que a gente vença e consigamos a nossa classificação em primeiro lugar no grupo. Grupo E, Bolívar tem 10 pontos, foi goleado pelo Flamengo, que estava ali bem complicada com a sua classificação, a equipe da Gávea, mas contou com o seu bom desempenho nessa rodada e também com o empate entre Milionários e Palestino. O Palestino, que se vencesse o Milionários, teria chegado a 10 pontos e você poderia ter ali um jogo de compadre, talvez, né? Um empate entre Bolívar e a equipe do Palestino poderia eliminar o Flamengo. O Flamengo só poderia chegar no máximo a 10 pontos, mas agora não. A equipe da Gávea depende de uma vitória simples em cima do Milionários no Maracanã para conseguir a vaga, mas a tendência é que a equipe rubro-negra passe na segunda posição do seu grupo, já que o Bolívar, com apenas um empate, chegará a 11 pontos e o Flamengo ficará com 10 pontos. E para vocês terem uma noção, né, de como a arrancada do Botafogo foi fantástica. Hoje nós temos mais pontos que o Flamengo, que entrou como um dos francos favoritos a Libertadores. Hoje o Botafogo tem 2 pontos a mais que o Flamengo. Então isso mostra como que a arrancada que o Glorioso teve, ela foi estupenda em relação à Libertadores da América. Então, a tendência é que o Flamengo passe na segunda posição com o Bolívar em primeiro. Esse grupo aqui, eu não quero pegar o Bolívar, falando sério, nas oitavas, porque jogar na altitude é muito complicado, a gente sabe como que funciona, e é um jogo que eu não vou poder ir nem a pau, né? 3.000 e caracada, não tem como eu ir lá em La Paz. Grupo F, Palmeiras já classificado em primeiro lugar no grupo, tem a melhor campanha geral até o momento, a equipe do Palestra Itália. Tem algumas equipes ali que estão, né, com as melhores campanhas. Hoje você tem Tajeres, o Palmeiras e o River, são as equipes que estão com 13 pontos. Então você está tendo uma briga ali pela melhor campanha geral. O Palmeiras, que já tem 13 pontos, vai jogar a sua última partida em casa contra o São Lourenço. E o São Lourenço está ali brigando pela sua vaga. Tem um saldo de 0 e um saldo de -2 pelo Independiente Del Valle. Então, o Independiente Del Valle, que jogará em casa contra a equipe do Liverpool do Uruguai, vai torcer pelo Palmeiras para que a equipe do Palestra Itália vença o São Lourenço, sei lá, por 1-0, e se eles vencerem por 1-0, aí você teria o Independiente Del Valle talvez passando para as oitavas de final. Um grupo também indefinido em relação à segunda vaga entre São Lourenço e Independiente Del Valle. Está em aberto esse grupo, o grupo F. O grupo G, o Atlético, que perdeu a sua primeira partida na Libertadores da América para o Peñarol do Uruguai, nesse último jogo, na última terça-feira. Você tem o Galo já classificado com 12 pontos, não ainda na primeira posição do grupo, mas a tendência é que vença o Caracas, que é a equipe mais fraca da Libertadores até o momento, ou uma das mais fracas da Libertadores até o momento. Então você conseguiria ter com o Galo chegando a 15 pontos essa tendência, e o Peñarol, que terá um confronto direto contra o São Lourenço, o Peñarol jogando pelo empate, o São Lourenço, Rosário Central, o Rosário vencendo passará em segundo lugar no grupo, e o Peñarol tem que empatar para conseguir a sua classificação para as oitavas de final na segunda posição do grupo. E no grupo H, River Plate com 13 pontos terá na última rodada o seu adversário, que é o Deportivo Táchira. Então a tendência é que o River também ganhe e chegue a 16 pontos. E o Nacional do Uruguai também já está classificado com 10 pontos. Então nesse grupo aqui, na minha opinião, já está sacramentado com River e Nacional já classificados. Pegando tudo isso, hoje na situação do Botafogo na segunda posição do grupo, nós poderíamos enfrentar, se o sorteio fosse amanhã, Fluminense, Tajeres, The Strongest, Júnior Barranquilla, Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro, River Plate. Então, Botafogo, se terminasse hoje a fase de grupos, poderia enfrentar qualquer uma dessas equipes que eu falei anteriormente, como as líderes dos seus grupos. O Botafogo faria o primeiro jogo no estádio Newton Santos e o segundo jogo nas casas desses adversários. Mas, se Deus quiser, o Botafogo vai conseguir vencer a equipe do Júnior Barranquilla e vai passar na primeira posição. Mas comentem aqui, quem vocês gostariam de enfrentar na segunda fase da Copa Libertadores? Qual equipe vocês acham mais factível para o Botafogo? E qual time de maneira alguma vocês querem enfrentar? Temos duas equipes momentaneamente da altitude liderando seus grupos, The Strongest e Bolívar.
A altitude faz e muito a diferença. Tamo juntos, queridões, tamo juntos, queridonas. Volto ali por volta das 18, 19 horas com o nosso Noite Alvinegra. E claro, às 5 de amanhã com o nosso Giro de Notícias. Beijos, tchau, tchau. Fui, fogo neles. Pra cima deles, fogão. Sempre Botafogo de Futebol e Regatas. Valeu e fui. Tamo juntos.